Shalom, shalom a todos. Um dia abençoado para todos, ou uma noite, se você está vendo esse vídeo agora à noite, ou seja, de dia. É um prazer vir aqui, né, compartilhar com vocês um assunto muito importante, que é uma interpretação que foi feita, uma má interpretação que foi feita de um texto bíblico, como há muitos outros, né? E a gente queria conversar um pouco sobre esse assunto e ver o que você acha, tá? Gostaria que você pudesse participar, pegando sua Bíblia, pode ser no momento do vídeo ou após, e verificar, tá, se o que estamos falando aqui tem ou não tem razão, tá certo? Uma coisa que é sempre batida, né, na mesma tecla, que a igreja, ou o templo, é a casa de Deus. E a gente precisa assimilar algumas coisas que foram acontecendo na história que levou a esse entendimento. A maioria dos cristãos sabem, né, ou das religiões sabem que igrejas são pessoas, não são templos, não são prédios. Entendem isso, mas não, mas lá é a igreja, lá é a casa de Deus. E a gente vai avaliar uma passagem que gerou, acredito eu, gerou essa confusão. Tá? Nós vamos ler uma passagem em 1 Crônicas, capítulo 17, onde Davi está pretendendo fazer uma casa para o Todo-Poderoso. E isso vai levar a situações bem complicadas, né? A leitura é feita, como eu falei, no capítulo 17 de Crônicas, de 1 a 15, do versículo 1 ao 15, e Davi vai estar batendo um papo com Natã, o profeta, na casa dele. Se a gente vai fazer essa leitura, eu vou ler uma parte e vamos fazer a interpretação, né? Vamos arrazoar o que ele está falando ali, o que é que está passando na cabeça dele. Ok? Uma hora ou outra eu vou deixar a minha visão aqui na leitura das escrituras, tá? Vou baixar minha cabeça para ler e depois volto a falar com vocês, tá bom? Então, 1 Crônica 17 diz assim: Sucedeu, pois, que morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. E Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faz, porque o Eterno é contigo, porque Deus é contigo. Bom, essa comparação dele falar que o Eterno está, a Arca da Aliança estava numa tenda, eu não sei se todos sabem disso, mas Davi restaurou o santuário que Moisés tinha feito. A tenda que Davi construiu não era uma simples tenda onde estava lá a arca, não. Ele estabeleceu tudo, todas as regras, todos os utensílios, toda aquela estrutura, né, do santuário, ele estruturou tudo de novo. Ele fez o Santo do Santo, ele fez o Santo Lugar, ele fez a bacia de bronze, ele fez toda a estrutura e voltou aquilo a ser utilizado, porque não tinha sido mais depois da destruição do santuário por meio dos filisteus. Vamos lembrar que Yahushua, Jesus, ele vai falar lá, assim, Davi não entrou no santuário e não comeu o pão das preposições? Ué, no tempo de Davi tinha santuário? As pessoas não imaginam isso. Mas Davi tinha reconstruído o santuário. E lá tinha os pães da preposição, dentro do santo lugar. Então Davi, na hora da guerra lá, passando fome com seus soldados, ele entrou no santuário e pegou os pães para se alimentar e alimentar os soldados durante a guerra. Então havia ali um santuário com todos os utensílios que Moisés tinha já recebido a ordem do Altíssimo para estruturar, né, o serviço sacrificial. Então Davi tinha reestruturado tudo aquilo. Então Davi está fazendo uma comparação. Pô, eu estou morando numa casa de cedro,
e a arca do Senhor está dentro de uma tenda de lona. Então ele comparou, pô, eu sendo homem, eu posso morar num lugar tão luxuoso e o Todo-Poderoso morar num lugar aonde está só de lona, um estado mais inferior. Então a gente vai perceber que Davi quer construir uma casa para o Altíssimo. Por que passava na cabeça dele? Que aquele lugar era a morada do Altíssimo. Então ele entendia na sua mente que aquilo era a morada do Altíssimo. E aí nós vamos continuar lendo e vamos ver o processo aqui, tá? Então vamos lá. Natan, ele vai concordar com Davi, né? Como eu li aqui. Então disse Natan a Davi, tudo quanto tens no teu coração faz, porque o Eterno é contigo. Por que o Eterno é contigo? Porque Davi era um homem que tinha sido vitorioso nas batalhas, na guerra contra os filisteus e destruído o gigante, Golias. Tinha matado na sua juventude o leão. Então ele era um homem que tinha sido bem considerado na sua vida como lutador, como vencedor. Então Natan acredita que o projeto de Davi era uma coisa abençoada pelo pai. Mas vamos seguir. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo, não deixou passar para o outro dia. Por que na mesma noite? Porque Davi e Natan estavam batendo um papo de noite. Na mesma noite, porque Natan deve ter ido para casa. Quando chegou em casa, papai do céu foi lá e pegou ele na orelha e falou o seguinte, vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar. Veja que o Eterno não podia se equivocar. Ele está dizendo que Davi está planejando fazer uma casa para que o Eterno morasse. Então vamos seguir. Porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir Israel, até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Esse versículo é chave aqui. Quando ele fala assim, fiz subir Israel, quando é que ele fez subir Israel? Quando ele tirou do Egito. E ele está dizendo, desde que eu tirei vocês lá do Egito, lá de trás, até agora, nesse momento, no dia de hoje, eu nunca habitei em casa nenhuma. E nós sabemos que a construção do santuário que Moisés teve que erigir foi 2 anos depois da saída do Egito. Então, se desde a saída do Egito até aquele momento da conversa de Davi com Natan, ele fala que nunca habitou em casa nenhuma, ele está servindo também que o santuário que Moisés erigiu não fazia morada dele, não era morada dele. E ele ainda vai dizer agora uma coisa interessante, tá? Mas tenho ido de tenda em tenda, fui em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Olha que interessante, não havia só um tabernáculo, não havia só um santuário, como ele coloca agora de tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda. Olha, o que eram as tendas em tendas? Não era a morada dos israelitas? Não era onde eles habitavam? E o que seria de tabernáculo em tabernáculo se só havia um? Vamos lembrar de novo, Paulo e Pedro dizem que ele em breve sairiam daquele tabernáculo. Tabernáculo, morada do Altíssimo. Então ele estava dizendo que desde o Egito até aquele momento, eu me relaciono com vocês, eu vou de casa em casa para morar em vocês, para habitar em vocês. Essa tem sido a minha relação com vocês, e não no santuário. Então vamos seguir. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a alguns dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Olha, o Papai do Céu está chamando a atenção dele. Por acaso você ouviu na história que algum dia eu tenha pedido para um dos juízes ou autoridade de Israel para me fazer uma casa? Você conhece esse assunto em toda a história de Israel? Então, sabe que não. Em nenhum momento o Eterno pediu para ninguém fazer casa para ele.
Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral, ele era pastor de ovelhas, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo Israel. Estive contigo por toda parte por onde foste, e diante de ti exterminei. Olha aí, ó, não falou que Davi exterminou. Exterminei todos os teus inimigos e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Quer dizer, colocou Davi num patamar. Mas disse que ele venceu as guerras, ele destruiu os inimigos de Davi. Aí agora bem essa passagem, versículo 9. Olha o tempo dos verbos. E ordenarei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais o debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. Por acaso alguém tem noção de que Israel nunca esteve em paz? Nunca esteve em sossegado, em shalom? Todo o tempo da história de Israel é ele sendo perseguido, sendo escravizado por nações, e até hoje, atualmente, nós vemos Israel em guerra. Esse versículo está falando de uma posteridade, de um tempo em que Israel teria paz, que nunca mais os filhos da perversidade o afligirão. Então isso aqui é uma profecia futura, falando de um tempo em que haverá paz. Então vamos seguir. Versículo 10. Desde o dia em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. Papai do céu falando que ele abateu todos os inimigos de Davi. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Quem vai edificar a casa? É Davi? Qual a intenção de Davi? Edificar uma casa. Mas o Senhor está falando para ele aqui que o Senhor te edificaria uma casa. A palavra Senhor aqui é o tetagrama, é o nome do Todo-Poderoso, tá? O eterno Iarro, o Altíssimo. Então, ele está dizendo que ele vai edificar uma casa. Vamos seguir. Tá? Há de ser que quando forem cumpridos teus dias... Será o que ele está falando com Davi? Vou cumprir os teus dias. Para ires a teus pais. Onde é que estavam os pais de Davi? Nessa idade que ele está aqui. Sepultados. Morreram. Suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Agora ele começou a falar de alguém na posteridade de Davi que vai reinar. Mas ele está dizendo para ele o quê? Depois que tu morrer, depois que tu fosse deitar com teus pais, aí suscitarei a tua semente, a genealogia, que será dos teus filhos. Não falou que era filho dele, falou que era da geração. Semente, posteridade. Aí agora interessante. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Esse descendente de Davi vai edificar uma casa. Não é isso que Davi quer? Mas o Eterno está falando para ele que essa descendente da sua semente vai edificar a tal casa que o Eterno aceita como sua casa. Então vamos lá. E o seu trono será eterno, ou para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Antes de Davi foi Saul. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre.
Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Bom, agora Davi tem uma mensagem que Natã vai passar para ele. E ele agora vai fazer a sua interpretação, a interpretação de Davi. E essa interpretação nós vamos ler lá no capítulo 22. Vamos lá? Capítulo 22 de 1 Crônicas. Então vai aqui, ó. E disse Davi, esta será a casa do Senhor, meu Deus, e este será o altar do holocausto para o Senhor. Então eu já sabia que a casa que ia fazer seria para o holocausto, para o sacrifício. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. Então Davi vai manter o seu desejo de construir uma casa para ele. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas, das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado. Madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi, Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica, em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe preparei materiais, assim preparou Davi material em abundância antes da sua morte. Bom, aí Davi, a gente está vendo que Davi determinou fazer uma casa para o Eterno. Mas nós ouvimos lá na profecia que era para não fazer. Que seria filhos dos filhos dele. Não seria filho dele. Agora já colocou Salomão na história. Então vamos lá. Vou repetir. Pois dizia Salomão, meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor se há de fazer magnífica, em excelência, para nome e glória em todas as terras. Quer dizer, queria construir um templo mais glorioso que os templos pagãos. Então vamos agora no versículo 6. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Olha aí, Davi mandando Salomão fazer a casa. E disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim tive em meu coração edificar a casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém a minha palavra do Senhor veio dizendo, ele está dizendo que a palavra profética veio a ele e vai dizer. Agora é uma interpretação que Davi fez daquela profecia que nós acabamos de ler. Presta bem o que ele vai dizer. Porém a minha palavra do Senhor veio dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa a meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Nós não lemos isso aqui, hora nenhuma, em lugar nenhum. Se você ler a Bíblia, você não vai ver Papai do Céu falando para ele que ele derramou muito sangue. Até porque não tem lógica o Eterno falar que eu venci os teus inimigos, eu destruí os teus inimigos. Tá? O Eterno estava junto. O Eterno estava derramando sangue lá, junto com ele. Como é que ele faria essa separação de Davi? Não, você derramou sangue. Ele não estava envolvido? Então vamos seguir. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Nós vemos algum nome lá? Nós só vimos que ele falou que haveria paz no reinado dele. Você não repara não que eu estou do lado de uma casa que tem um monte de galinha aqui. Tá? Com certeza o som dela vai passar aqui no vídeo. Vão sair no vídeo. Então nós estamos falando, se tinha nome lá, o seu nome será Salomão? Não, falou que seria filho dos filhos dele e que edificaria a casa e reinaria para sempre. Estou chamando a sua atenção para prestar, olha bem o que ele está falando. Olha bem o que foi falado lá.
Então vamos lá. Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel no seu dia. Houve paz em Israel no tempo de Salomão. Houve. Que a gente não saiba, não teve guerra nenhuma, porque Davi deixou tudo arrumadinho para ele. Mas depois, a profecia diz que nunca mais haveria ninguém perturbando a paz de Israel. Mas depois dele, o filho dele, Jeroboão, entraram em guerra. As 13 tribos entraram em divisão. São 13 tribos, não são 12. Elas entraram em confusão, se dividiram, viraram duas nações, Israel e Judá. Até hoje estão divididos, espalhados, né? Mas Israel está sozinho, né? Não tem Judá no sentido hoje, mas nós sabemos que a dispersão foi grande por causa do pecado de Israel. Então vamos seguir. Olha bem o que ele vai falar aqui, porque ele está se falando daquele texto que nós acabamos de ler no capítulo 17. Vamos lá. Este edificará casa a meu nome, ele me será por filho. Quem prestar atenção vai ver que isso aqui está lá. E eu lhe serei por pai, confirmarei o seu trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospere, e edifique a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse de ti. Aí, agora, comparando essa passagem com a 17, 22 com 17, a gente vê que tem coisas que se ligam, que ele prestou atenção, como ele falou, né? Serei seu pai, serei o seu filho, ele será meu filho, serei seu pai, reinará para sempre. Ele entendeu a profecia, só que entendeu de forma a seu gosto. Ele incluiu Salomão nessa história. Então, a gente vai pegar vários textos nas Escrituras que essa passagem aqui vai começar a arrumar. Porque se a gente interpreta que esse texto aqui não se refere a Salomão, mas um descendente de Davi, qual seria esse descendente de Davi que edificaria uma casa para o Todo-Poderoso? Qual seria? Vamos ler a passagem de Lucas, capítulo 1, aonde Maria vai receber a visita de Gabriel, o anjo, e ela vai saber que vai ficar grávida do Mashiach. Vamos ler? Olha bem isso aqui. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. Ele era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada. O Eterno é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante do Eterno. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Yahushua, Jesus. O nome hebraico dele é Yahushua. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ele será meu filho, eu lhe serei por pai. E o Senhor, o Eterno, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Uai, como é que pode Davi ser pai de Yahushua, de Jesus? É porque naquele tempo não havia a nomenclatura que usamos hoje. Avô, bisavô, tataravô, zazavô. A gente tem vários nomes para dar aos nossos parentes, né, sanguíneos, os anteriores. Mas naquele tempo era pai do pai, do pai, do pai, filho do filho, do filho, do filho. Davi seu pai, porque Yahushua, Jesus, nasceu na descendência de Davi. Olha o que diz: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim.
Então, fazendo agora a ligação com esse texto aqui e lá, a gente está vendo a palavra do Eterno se cumprindo da profecia que Natan deu a Davi. Qual seria o descendente que faria uma casa para o Eterno e que reinaria para sempre, da descendência de Davi? Yahushua. Jesus. Ele era o descendente escolhido pelo Eterno quando falou para Natan lá atrás. Vai lá e fala para Davi, tu não vai edificar casa nenhuma, porque quem vai edificar a casa é um descendente seu, que virá dos teus filhos e ele reinará para sempre. Salomão reina para sempre? Vai reinar para sempre? Então, o absurdo da interpretação que foi Salomão que edificou o templo e que essa era a verdadeira vontade do Eterno, isso se espalhou por toda a história de Israel, passou pela igreja, as religiões, vou botar as religiões, e virou comum achar que o Altíssimo mora num prédio, que ele habita num prédio. Mas qual a casa que Yahushua, que Jesus edificou? Uma outra passagem importantíssima, que é mal interpretada, eu tenho 64 anos, vou fazer 65 anos, e na época da minha adolescência, eu ouvia a doutrina dentro da denominação que eu frequentava, que não podia ter cantina, porque não podia fazer a casa do Eterno, casa de negócio. Isso gerada pelo texto de João, capítulo 2. Vamos ver aqui. Capítulo 2. Versículo 13 até o 17. Essa passagem é muito mal compreendida porque, na mente das pessoas, o templo é morada do Altíssimo. Toda casa construída, seja com matéria-prima, pedra, tijolo, tecido, lona, se reuniu lá, foi falar do Eterno lá dentro, ali é a casa de Deus, é o templo dele. Isso é comum, todo mundo pensa, todo mundo não, né? Muitas pessoas pensam assim. Esse vídeo é justamente para libertar você dessa ideia, porque a má compreensão de textos, a interpretação errada de textos, gerou essa situação. Mas vamos lá. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Yahushua, Jesus, subiu a Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como os bois, ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Bom, vamos pensar numa coisa aqui. Yahushua, Jesus, ele não era sacerdote, ele não entrou no templo. O templo era fechado. Só quem entrava no templo era o sacerdote, no santo lugar, e uma vez por ano, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote entrava lá. Quando diz entrou no templo, foi no pátio, onde se fazia ali a preparação dos sacrifícios de animais, que era totalmente diferente do templo de Moisés. Ninguém entrava lá no templo que foi edificado pela segunda vez, né? Que é o primeiro templo que Salomão edificou, ele foi destruído por Nabucodonosor, e agora depois foi reconstruído outro, né? No tempo de Esdras, né? Neemias foi reconstruído outro, e no tempo de Yahushua havia um templo reconstruído e reformado por Herodes, e ali se fazia sacrifício de animais. Então, quando Yahushua vai lá nesse espaço, nesse terreno, né, que envolvia ali o santuário, ele chega lá e vê os cambiadores vendendo pombos, ovelhas e bois. E para que eram esses pombos, ovelhas e bois? Para sacrifício de perdão de pecados. E ele vai se irritar ao ponto de fazer um chicote e vai expulsar os cambiadores, porque tinha negócio ali. Né? O que é cambiar? Trocar moeda por outra. Real por dólar.
Então, se fazia negócios ali. E aí a Ruxa vai reagir e vai dizer assim: ele disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estas coisas. Não façais a casa de meu pai casa de venda. Bom, aí vamos parar, né? Vamos pensar um pouquinho. Se o Altíssimo disse que não habita em templos feitos por mão de homens, se ele falou para Davi não construir casa nenhuma, que alguém que viria da sua descendência, que nós chegamos à conclusão que é Yahushua, que é Jesus, e ele vai dizer, não faça casa para meu pai, casa de negócio, será que ele está indo contra a palavra do pai dele? Se o pai dele diz que não habita, ele agora está dizendo que habita? Será que a gente não tem que parar para pensar um pouquinho por que ele queria dizer com aquilo? Não estavam vendendo animais para sacrifício. Aí ele diz, não faça casa de meu pai, casa de negócio. O que é que ele estava dizendo? A quem ele estava se referindo? É ao prédio? Ele entraria em contradição com o pai dele? O pai dele diz que não, ele diz que é a casa do pai dele? Irmãos, a lei sacrificial diz para aqueles que vão oferecer sacrifícios, que os animais não podem ser comprados. Esse animal que você vai oferecer no seu lugar, que você devia morrer e ele vai morrer no seu lugar, teria que ter sido criado desde o seu nascimento como um animal de estimação, para na hora do sacrifício não ter aquele peso. Para quem entende o que eu vou falar, imagina você ter um animal de estimação aí, que você cria com o maior carinho, e você vai ter que matar ele no seu lugar. Para quem tem sentimento por animais, sabe que peso que é isso. Como é que essa atitude interior de você pedir perdão tem que ter peso? Ela precisa ter um sentimento. Tem que ter alguma coisa que pese aquilo aí. Caraca, essa criatura vai morrer no meu lugar. Então, aquela ovelhinha, aquele boi que era sacrificado, tinha que vir do rebanho, ser selecionado, não podia ter mancha, doença, defeitos. E ele tinha que ser selecionado, nasceu, primeiro primogênito, todo primogênito. Então, nasceu um primogênito de uma fêmea, separa. Tá direitinho ele? Tá direitinho, então separa. Vamos cuidar dele aí, porque uma hora que eu precisar, ele vai entrar no meu lugar. Então, quem era que está sendo feito casa de negócio? As pessoas que são as moradas do Altíssimo estavam indo lá comprar o perdão. Quando você compra um animal e sacrifica, você está comprando o perdão. Ele estava se referindo às pessoas e não ao prédio. Ele estava se referindo àquelas pessoas que iam ali, por não ter talvez uma situação boa ou mesmo condições de criar um animal para seu perdão, estão facilitando para aquela pessoa. Você compra aqui o seu animalzinho e você pode sacrificar e ser perdoado. Então a casa que ele está dizendo, não faça casa de meu pai, casa de negócio, são as pessoas e não o prédio. As pessoas estavam sendo comercializadas. Elas é que estavam comprando o perdão. Entende, irmãos? Como é necessário fazer uma leitura decente da Bíblia. Pegar o contexto todo, prestar atenção, fazer uma leitura com um bom exame, debruçar realmente sobre a Bíblia e fazer um estudo bem elaborado, para que você entenda como é necessário ter uma ideia completa das Escrituras Sagradas. Como é bom você saber discernir. Então não se lê as Escrituras correndo, lê-se prestando atenção nos tempos dos verbos, no ponto, no assunto em si, para que não se tenha erros de interpretação. Então, por enquanto, eu vou deixar, acho que foi o suficiente, posso prosseguir nesse assunto em outros pontos, porque então, esse assunto é muito relevante e é preciso que a gente tenha continuidade, falar algumas outras coisas que a Bíblia fala, mas ninguém presta atenção. Se ouviu, eu sei desse versículo, mas não dá valor àquilo ali. Então eu sou a morada do Altíssimo. O próprio Yahushua disse,
eu e o Pai viremos e faremos dele morada. Yahushua, ele construiu realmente o santuário para o Todo-Poderoso, como ele falou para Davi. Esse edificará a minha casa e reinará para sempre. Veja que erro gravíssimo de interpretação gerou tanta confusão em nossa história. Bom, foi um prazer falar com vocês. Farei um prosseguimento, tá? Desse assunto e Papai do Céu abençoe você, que você possa abrir sua mente, né? Ser como o povo de Bereia, zeloso, para prestar atenção no que está sendo falado, não se revoltar, caramba, que isso? Mas prestar atenção, olha para a Escritura. Não precisa acreditar em mim, não. É só ler a Escritura. O que ela fala? Olha o que ela vai informando, o que ela vai formando em nós. Amém? Shalom para todos.